ansioso, ansiosa? Você já passou por um período depressivo na sua vida? Ou talvez você esteja passando agora por um período depressivo? Ou por um período de grande ansiedade? Ou menos, ou mais. Afinal de contas, a depressão e a ansiedade, elas têm níveis, né? Você conhece alguém que já passou por isso? Chame essa pessoa agora para assistir essa live, que com certeza vai ajudar ela a entender muita coisa. E se você já passou por isso ou está passando, fica aqui que eu tenho certeza que você vai tirar muita coisa positiva do que eu vou te trazer hoje. Meu nome é Gleidson Botelho. Se você não conhece o perfil, se você está chegando aqui pela primeira vez, aqui é um perfil onde eu falo sobre autoconhecimento e diversas facetas do autoconhecimento. Uma das facetas, as quais eu gosto muito, é a psicologia analítica. Não me considero junguiano, mas eu tenho uma grande tendência a aceitar com muita facilidade e profundidade os estudos junguianos que eu venho fazendo. Carl Jung foi um cara que mapeou a psique, a alma humana, de uma maneira tremendamente profunda. E eu me afinizo muito com isso. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui hoje é baseado nisso, mas não só. Então, quero que você mantenha em mente que quem vos fala não é junguiano, mas eu me reservo, me deixo o direito de usar de algumas coisas que o Jung trouxe pra gente para aprimorar, para acrescentar, para enriquecer o que eu quero te trazer aqui hoje. Nada do que eu falo aqui é a verdade mais profunda do universo, mas tudo o que eu falo é com a intenção de te ajudar a encontrar essa verdade por conta própria, dentro de você mesmo, de você mesma. Hoje, o grande tema é ansiedade e depressão, como você já deve ter percebido, né? Como é que funciona? Eu coloco uma caixinha de perguntas nos meus stories, você me dá um tema e eu faço uma live. Autoconhecimento na prática. O autoconhecimento, ele se aplica para absolutamente tudo na nossa vida. Qualquer coisa pode ser alvo, pode ser fonte de reflexão para você olhar para dentro de si mesmo, de si mesma e se conhecer mais. Então tudo pode ser usado em prol do seu autoconhecimento. Uma das coisas que pode ser usada em prol do seu autoconhecimento são os filmes. Quando você para assistir um filme e refletir sobre ele, tá? E não é qualquer reflexão, é reflexão autocrítica. Não que você vai criticar o filme, isso já tem muita gente fazendo. Agora, o que você pode fazer de novo, e que vai sempre ser novo, porque cada pessoa vai fazer de um jeito diferente, é ver como o filme fala sobre você, como o filme fala sobre a sua vida. O que aquele filme desperta dentro de você. Essa é uma das fontes de autoconhecimento riquíssimas. Já se fazia isso na Grécia com o teatro. Então, é importante a gente sempre manter o nosso olhar atento para o fato de que tudo, absolutamente tudo, pode ser uma forma de você usar isso em prol do seu autoconhecimento. E eu quero que você mantenha isso em mente durante tudo que eu vou falar aqui hoje, porque quando a gente fala de depressão e ansiedade, é um assunto bem delicado, muito delicado, tá? É muitas vezes um tabu e muitas vezes tratado até por profissionais da área da saúde de maneira bastante equivocada. Você vai entender por que eu estou te falando isso. Bom, para falar de depressão e ansiedade, você precisa entender antes o que é libido. Porque no fundo, a depressão e a ansiedade, elas são formas da libido se comportar de maneira diferente. Mas as duas coisas, os dois fenômenos, a depressão e a ansiedade, são questões que surgem a partir de um funcionamento da libido. E aí você vai entender isso. O que é libido? Libido é energia de vida. Algumas pessoas associam libido com sexo, com sexualidade, com energia sexual, com instinto sexual. Tem a ver com isso também, mas essa é uma parte do que é a libido. A libido, ela é energia de vida, é fluidez de vida. É muito importante ter isso em mente, porque aí você vai entender que a vida, ela flui, ou seja, a libido, ela existe dentro de você, assim como fora também. Então, por exemplo, para uma semente
germinar. E dessa germinação nasceu uma árvore linda, esplendorosa, grande, forte, que dê frutos bonitos, dê frutos gostosos, uma árvore bem enraizada, uma árvore saudável, uma árvore que acompanha o fluxo do ambiente, uma árvore que consegue tirar os nutrientes que ela precisa da terra, da água e do sol. Para isso acontecer é preciso uma quantidade de libido tremenda. É preciso que exista muita libido para que de uma semente desse tamanho saia uma árvore enorme. É preciso existir muita libido também para que de um espermatozoide invisível ao olho nu surja um ser humano. Só que a libido ela não vai funcionar só para isso. Também é preciso muita libido quando você, por exemplo, está estudando um assunto novo e está difícil de entender. Você precisa gastar energia de vida para compreender aquilo. No caso, de maneira intelectual. Mas você também precisa gastar energia de vida para compreender as situações emocionais que acontecem na sua vida. Não é? Então, por exemplo, quando você tem um desentendimento com alguém, e aí você e essa pessoa se desentendem, entram num desacordo, não está muito legal, e a sua intenção e a da outra pessoa é de chegarem num consenso, de ter um meio termo para os dois. Nessa dinâmica, muita libido está envolvida, muita energia de vida. Afinal de contas, se você não gastar energia de vida para poder entender as situações emocionais da sua vida, não só emocionais, intelectuais e tudo o mais, todas as facetas da vida, se você não gastar energia de vida para se compreender como um ser no mundo, você está morto, você está morta. Então a gente está o tempo todo despendendo libido, entendeu? Só que a libido ela é uma coisa que flui. Então não é um negócio que está dentro de você e você vai tirando. Também é possível agregar libido. Também é possível conseguir trazer para dentro de você. Por exemplo, quando você faz uma atividade que você gosta muito. Sabe quando você está fazendo um negócio que você ama fazer? Não sei o que é para você. Para mim, por exemplo, são as artes marciais. Para mim, por exemplo, às vezes é a leitura. Às vezes é o atendimento de mentoria. Quando eu estou dando uma mentoria, eu estou em fluxo ali que eu amo estar ali. E aí, nesses momentos, quando você está fazendo uma coisa que você ama muito, você não se sente energizado, você não sai dali falando, não, eu não queria sair, queria ficar mais um pouco. De tão bom que é. Seja lá o que for. E às vezes, até parece um paradoxo. Por exemplo, na arte marcial, ou então se for o seu caso, com alguma atividade física, dança, ou arte marcial, ou então corrida, qualquer tipo de atividade física, o corpo cansa. Mas se você ama estar ali, você sai dali plena, querendo um pouco mais. Entendeu? Então, se você já experimentou isso, você sabe do que eu estou falando. Isso também é libido. É o funcionamento da libido dentro de você. No caso, de uma maneira que te deixa energizado. Só que você também pode estar fazendo uma atividade sem querer. Você, eu nem queria estar aqui, estou aqui de saco cheio. E aí, como é que fica a sua energia? Você fica com a energia lá embaixo. Fica, que saco. Tá, vamos terminar logo isso aqui porque eu quero ir fazer outra coisa. Pra mim já deu. Quero ir dormir, qualquer coisa. Mas aqui eu não quero estar. Então isso também é uma maneira da libido funcionar. Energia de vida. Então eu estou simplificando a coisa aqui pra você, tá? É óbvio que tem muito mais por trás disso aqui. Eu estou dando exemplos práticos, porque afinal de contas estou falando aqui de autoconhecimento na prática. Então a partir de agora, com esses exemplos, você já consegue olhar para a sua vida, pegar uma situação do seu cotidiano e entender como mais ou menos a sua libido está funcionando ali. Entendeu? Agora, uma coisa que você precisa entender para chegar a entender o funcionamento do que a gente vai conversar daqui a pouco a respeito de depressão e ansiedade é que existe uma parcela da sua alma que é consciente, uma coisa que você conhece ou acha que conhece. E existe aquela parcela inconsciente, que é o que você desconhece. E obviamente, se você desconhece, você nem sabe que desconhece aquilo, porque você desconhece. Se você soubesse que tem aquilo desconhecido, você já conheceria. Então, você não conhece. Então existe uma parcela da libido que está lá no inconsciente e uma pequena parcela que está no consciente. Então ela fica fluindo. Tá? Uma situação ideal, uma situação onde existe uma fluidez frequente da libido, do inconsciente para o consciente, do inconsciente para o consciente. Ou seja, aquilo que você conhece e desconhece. Então,
numa situação ideal, você frequentemente descobre coisas novas sobre si mesmo, sobre si mesma. Entendeu? Porque numa situação ideal, sua libido ela está fluindo de tal forma que você está em constante crescimento. Vamos lembrar do exemplo da árvore. Para uma árvore, é uma grande novidade quando uma folha nasce. A árvore não esperava que ia nascer uma folha naquele cantinho ali do tronco dela. Para um ser humano é uma grande novidade quando ele percebe que ele tem uma habilidade, uma vocação diferente, que, nossa, nem sabia que eu ia gostar de fazer isso aqui. É semelhante, é uma analogia, uma metáfora. Então, essa situação ideal é onde você descobre frequentemente coisas novas sobre você mesmo, sobre você mesmo. Porque a libido ela vai para o inconsciente e nessa enxurrada de energia de vida, quando ela vem para o consciente, ela traz coisas novas. Coisas novas que já existiam, é novo para o consciente, mas já estava lá no inconsciente. Então, como que, agora passando um pouco, agora que você já entendeu o que é libido, energia de vida, e que existe essa parcela da sua alma que você conhece, consciente, o campo consciente que você desconhece, o campo inconsciente, a gente pode falar de depressão e ansiedade. O que é depressão? Depressão, ela é... Eu vi esses dias no Instagram, achei muito legal essa definição que colocaram. Faz todo sentido. É pressão para baixo. Olha que legal. Pressão para baixo. E a ansiedade? A ansiedade é ânsia. É aquilo que você anseia. Então vamos falar primeiro da ansiedade, depois de depressão. Tá? Então, o que você anseia na sua vida? Quando você anseia por algo, você está focando aonde? No futuro, não é mesmo? Então, o que você deseja realizar o quanto antes? Pensa um pouquinho nisso. Escolhe qualquer coisa, talvez já tenha até vindo na sua cabeça enquanto eu falava, que você deseja realizar. Uma coisa que você anseia. Talvez você esteja ansiando muito agora aquele diploma universitário. Talvez você esteja ansiando um relacionamento afetivo bacana. Talvez a sua ânsia atual, que a nossa ânsia muda também, talvez a sua ânsia atual seja por aquele emprego que você está esperando para ver se vai sair a vaga, ou então por aquela promoção no seu emprego. Talvez sua ânsia atual seja para que você reencontre logo um amigo, uma amiga que vocês combinaram de se ver e está chegando a data, você está ansiando por isso. Isso é ânsia. Então você foca no futuro. Percebeu? A depressão é o contrário. É no passado, mas a gente já fala disso daqui a pouco. Então, quando eu explico para você que a ansiedade tem a ver com aquilo que você anseia, pode parecer um negócio muito simples. Não é. Porque se fosse tão simples assim, não seria uma coisa que incomoda e afeta, muitas vezes destrutivamente, uma grande parcela das pessoas, né? Então, você precisa entender que a ansiedade não é ruim, não é má. É desconfortável, é muito desconfortável. Eu sou um ser humano, eu já senti ansiedade, eu sinto ansiedade. Agora, a questão é que a gente precisa entender qual é o grande ponto aqui em que a ansiedade ela deixa de ser um fenômeno desconfortável, uma coisa que te incomoda, uma coisa que de repente faz você perder uma noite de sono aqui, outra colar, raramente, de vez em quando. E aí, qual é o ponto em que ela deixa de ser isso e passa a ser uma patologia? E passa a agir na sua vida de maneira destrutiva, em excesso. Passa a prejudicar a sua vida demais. Existe um limiar aqui, que há de convir, que quando as pessoas falam assim, nossa, eu tô ansioso porque amanhã vai ter a prova tal que eu vou fazer. É diferente daquela pessoa que chega para você e fala, não, eu sofro de ansiedade. É diferente. É a pessoa que fala para você, eu tô ansioso, tô ansiosa para fazer uma prova amanhã, ela tá deixando claro nesse diálogo que é uma coisa extremamente temporária. Ela entende que aquele momento vai chegar, ela vai realizar a prova, beleza, ansiedade vai passar, numa situação natural. A pessoa que fala para você, eu sofro de ansiedade, ela está deixando claro implicitamente que é uma condição que já vem acontecendo na vida dela há algum tempo, mais ou menos longo. Porque se fosse uma coisa
corriqueiro, um negócio de hoje eu estou sentindo isso, ela não ia falar que sofre disso. Então, quando a pessoa te fala isso, pressupõe-se uma sequência de vezes, de dias, meses, talvez anos, em que ela vem sentindo a mesma coisa. E aí a gente tem uma questão. Por isso que o tema aqui é autoconhecimento na prática. Quando você está sentindo uma coisa e você não entende o que aquilo sinaliza para você, a tendência é ficar pior e pior e pior cada vez mais. Porque os sintomas, seja um sintoma emocional, seja um sintoma físico, eles são sinalizadores. É um sinal que o seu corpo, no caso do sintoma físico, que principalmente a sua alma, porque antes de se expressar no corpo, um sintoma, ele se expressa na alma. Mas a maioria das pessoas também ignora isso. E é um grande problema. Então, quando você tem um sintoma, seja emocional ou físico, é a sua alma te comunicando alguma coisa. Sua alma está te falando, olha, você precisa dar atenção para isso aqui. Só que a sua alma, ela é evoluída demais para usar a linguagem que a gente usa. A nossa linguagem, ela é muito travada. Ela é muito cronológica. E a alma não trabalha dessa forma. A alma trabalha com a atemporalidade. Para a alma não tem essa coisa de tempo, passado, presente e futuro. Só para o campo consciente. E é o campo consciente que elabora essa linguagem cronológica que é limitada. Quantas vezes, por exemplo, você já não quis expressar uma emoção, um sentimento, alguma coisa e não soube como? Essa é uma das coisas que a gente trabalha na mentoria, por exemplo. Às vezes a pessoa está sentindo uma coisa e não nomeia aquilo. Ela não sabe como dar nome para aquilo. Nem sempre é necessário dar nome, mas é necessário que você entenda o que você está sentindo e o que aquilo sinaliza para você. E uma das formas de você fazer essa ponte de entender um sinal que é difícil de entender porque ele é simbólico de maneira consciente é nomeando. Então por isso é importante a nomeação. Mesmo que você a princípio se equivoque na nomeação. Às vezes você está sentindo uma coisa e fala, eu estou sentindo raiva. Mas aí um pouco depois você vai se autoconhecendo, vai analisando, você vê, não, peraí, não é raiva, é tristeza. Então, o importante é você sempre avançar. Agora vamos voltar um pouco. Na ansiedade, você coloca essa sua energia no que você anseia, que conscientemente você percebe como sendo algo que está no futuro. Para o inconsciente isso não faz diferença, porque passado, presente e futuro é a mesma coisa. Para o consciente faz uma diferença muito grande. Então, rola essa disparidade entre inconsciente e consciente. Agora, isso geralmente é uma questão inconsciente. Você anseia por algo que nem sabe que anseia. Olha só. Então, às vezes, você está querendo muito realizar uma coisa na vida. Isso geralmente acontece com essas pessoas que falam, eu sofro de ansiedade. Eu tenho ansiedade há tantos meses, tantos anos. Muitas vezes é isso que acontece, tá? O que acontece é que você está ansiando por algo e não sabe exatamente pelo que você está ansiando. Entendeu? E aí rola esse probleminha aqui, que a gente chama de ansiedade. Que na verdade é a ânsia, o desejo de realizar-se ou de realizar alguma coisa na sua vida. Mas todo desejo de realizar alguma coisa exterior, ele é um reflexo do desejo de realizar algo interiormente. Então, aquela pessoa que está ansiando muito aquele emprego, aquele relacionamento, não é isso que a pessoa está ansiando. Ela está ansiando o que isso significa para ela. Talvez esse emprego signifique mais prestígio, mais poder. Talvez signifique mais conforto para ela, porque já que ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai poder ter mais conforto. E por aí vai. Talvez esse relacionamento signifique uma situação de estabilidade na vida. Talvez signifique você poder se abrir com alguém, você sente que não tem ninguém para se abrir. Então, o que significa para você especificamente? A minha mentoria em autoconhecimento ela é focada no indivíduo. Então, nas lives, eu dou um panorama geral de o que funciona, como funciona, por onde vai o caminho mais ou menos, como que você pode entender isso e aquilo, como que você pode se analisar. Agora, na mentoria, é individual. Na mentoria é o momento da gente conversar cara a cara e descobrir, bom, eu estou sentindo ansiedade porque eu estou ansiando, de repente, um relacionamento, eu estou ansiando aquele carro na empresa, eu estou ansiando fazer aquela prova logo, estou ansiando sair da casa dos meus pais e por aí vai.
Aí a gente vai entender o que isso significa internamente e como desenvolver isso dentro de você. Entendeu? Então, quando a gente fala de ansiedade e depressão, uma das coisas fundamentais de serem explicadas é a unilateralidade. O que é unilateral? Uma coisa que tem um lado. Só que você precisa entender que a nossa alma, ela não tem só um lado. Ela tem dois. Tá? Grosso modo, porque tem vários outros. Mas vamos falar aqui de dois lados, que é o consciente e o inconsciente. Então você precisa entender a dualidade da vida. A alma, ela é dual. Então o prazer não existe sozinho sem a dor. E a dor não existe sozinha sem o prazer. As duas coisas precisam existir. Não é à toa que existem algumas questões que misturam as duas coisas. Não é à toa que às vezes se sente uma dor física ou emocional e gosta daquela dor. É o que acontece, por exemplo, com a massagem. Se você não sabe, eu sou formado em massoterapia. E uma das coisas que se pergunta para um paciente, na massoterapia, não o massagista é diferente do massoterapeuta. Quando você vai atuar com uma massagem com a intenção terapêutica, uma das coisas muito importantes de você saber, quando você vai pela linha da medicina tradicional chinesa, é você entender se a dor que a pessoa sente no músculo dela, seja qual músculo for, se é uma dor, aquela dor gostosinha, que você aperta, sente uma dor, você fala, dói, mas é gostosinho. Ou se é uma dor completamente incômoda, que a pessoa não quer nem que encosta. Porque dependendo do tipo de dor, você vai ter uma atuação diferente com a terapia através da massagem. Então aquela dor que é gostosinha também existe. Você entende como que a dor e o prazer se unem? Tem gente que vai olhar e vai falar, nossa, absurdo isso, nunca senti uma dor que eu gostasse. Mas tem gente que conhece isso. Se você é o caso de pessoas que não conheço uma dor que eu goste, pergunta para algum amigo ou uma amiga, tem dores que as pessoas gostam. Então isso é preciso ficar claro. Então dor e prazer existem simultaneamente na nossa vida. Não dá pra gente fugir de um e buscar só o outro. E a depressão e a ansiedade acontecem muitas vezes quando a pessoa busca só um dos lados, geralmente o lado do prazer, né? Só que o que acontece? Se conscientemente você busca um lado da dualidade da vida, seja de qualquer dualidade que for, inconscientemente, o seu inconsciente ele compensa essa sua busca. E aí os sintomas começam a aparecer. É o caso da depressão e da ansiedade. A unilateralidade ela vai levar a sintomas porque o ser humano ele é feito para buscar a integridade, a plenitude. E o que é ser íntegro, ser pleno? É ser inteiro, inteira. Como é que você vai ser inteira se você só reconhece a natureza do prazer e nega a natureza da dor? Você não vai ser inteira. E aí, como a sua alma busca a integridade, a inteireza, a plenitude, ela vai fazer com que você sinta alguns sintomas dolorosos, enquanto você está buscando só o prazer. E a ansiedade e a depressão são sintomas dolorosos, convenhamos, né? Agora, quando é que eles deixam de ser dolorosos? Quando você aceita a existência deles e aprende algo com eles. Aí você vai falar, mas Gleito, o que eu tenho para aprender com a ansiedade? Exatamente isso que a gente veio conversando aqui. O que você deseja realizar na sua vida? Uma ânsia profunda. E nem sempre é fácil responder isso. Tá? Na maioria das vezes, principalmente para aquelas pessoas que eu sofro de ansiedade há tanto tempo, é muito difícil reconhecer isso. Por isso que a ajuda de uma pessoa de fora é sempre muito bem-vinda. Muitas vezes uma conversa com um amigo, uma amiga, você consegue um insight e fala, putz, você falou um negócio aí que eu não tinha percebido sobre mim mesmo, sobre mim mesma. E na mentoria, a diferença é que a mentoria, o mentor, a mentora, são pessoas, no caso, mentoria em autoconhecimento, existem outras mentorias, no caso do autoconhecimento, são pessoas que buscam dentro de si mesmos e de si mesmas se entenderem, se compreenderem, se conhecerem, que aí a gente sabe como é difícil, a gente sabe a dor que causa, a gente sabe o desconforto que é, e aí quando chega uma pessoa externa, a gente orienta essa pessoa baseado na nossa experiência e nos conhecimentos técnicos e teóricos também, claro. Então,
a diferença do mentor e da mentora por amigo para amiga é que o amigo e a amiga, de vez em quando, ele fala sim coisas que vão te tocar, que você vai falar, putz, olha só, percebi uma coisa sobre mim. Só que é meio que na sorte. O mentor e a mentora tem uma orientação para te dar, uma direção, é te guiando, falando, olha, o que você acha de olhar para isso aqui? Olha para aquilo ali. E isso aqui, o que significa para você? Será que não é isso? Será que não é aquilo? E aí, nessa orientação, que é específica e bem direcionada para o indivíduo, você descobre coisas sobre si mesmo que você nem imaginava. Agora vamos falar de depressão. Você já entendeu que ansiedade é quando a libido se foca demais no futuro. Quando a libido volta-se para aquilo que você anseia desesperadamente, muitas vezes sem nem saber que está ansiando por aquilo. E a depressão? A depressão é quando a libido se volta para trás. É para dentro e para trás. Lembra que eu comentei com você no começo da live? Que eu vi no Instagram essa semana, bem legal, falando que depressão é pressão para baixo. E faz sentido. Agora vamos entender o para baixo no sentido da alma. É para dentro e para trás. Então, a pessoa que está passando por um processo depressivo é uma pessoa que ela está inconscientemente voltando, ela está regredindo. A libido dela está entrando num processo regressivo. Lá para a infância e até vai depender de caso para caso. Tá? Pode ser até um pouco antes da infância. Pode ser intrauterino e por aí vai. Mas por que essa libido se volta para trás? Por que essa libido regride? Porque ainda existe alguma coisa lá atrás que precisa ser aprendida, lá atrás no caso na história dessa pessoa individualmente, que precisa ser aprendida, que precisa ser entendida, que vai ser extremamente útil para ela hoje no presente. Então percebe como que pro inconsciente, passado, presente e futuro é a mesma coisa? Quando essa pessoa, passando por um processo depressivo, consegue entender aquilo que existiu lá atrás na vida dela, que ainda está inconscientemente, ela não faz ideia disso, incomodando ela, e ela consegue, através de todo um processo, não é do dia para a noite, aprender algo com aquilo, aí ela traz um aprendizado lá de trás, através dessa regressão, para o presente. Eu estou falando passado e presente para o campo consciente, tá? Porque lembra que o inconsciente é atemporal. Então, quando você entende isso, você começa a se perguntar o seguinte: o que existe no meu passado, o que existe dentro de mim, que ainda pode me ensinar algo? Só que não é o seu passado de fato, como aconteceu para todas as pessoas em volta. Porque geralmente quando a gente fala assim, isso é um fato, muitas pessoas têm na cabeça que o fato é uma coisa dada por si só e que todo mundo viu a mesma coisa. Mas não. Um fato, por exemplo, sensível, um fato que você percebe com seus 5 sentidos, ele acontece aqui, mas tem 5 pessoas na sala, cada uma vai perceber de um jeito diferente. Um copo que cai e quebra no chão é percebido de maneira levemente diferente por todas as pessoas na sala. Então a pergunta não é só o que aconteceu na sua história que você pode tirar um aprendizado, mas é o que aconteceu dentro de você na sua história. Como que você aprendeu com isso que aconteceu? O que você aprendeu com isso que aconteceu na sua história? E aí vai depender de pessoa para pessoa, porque a minha história é completamente diferente da sua. Claro que existem semelhanças entre grupos de pessoas com suas histórias. Por isso que a gente consegue, através da mitologia, através do estudo dos arquétipos, entender mais ou menos o direcionamento da vida das pessoas, da sua própria, claro. Porque existem grupos de pessoas que são regidas por um determinado arquétipo, que estão dentro de uma determinada mitologia e por aí vai. Mas isso não tira nem um pouco a validade e a importância da individualidade. Então você precisa se perguntar, o que aconteceu dentro de mim que eu posso tirar de aprendizado para hoje? O que aconteceu lá que eu posso usar aqui? E, obviamente, isso não é fácil. Se fosse fácil assim do dia para a noite, não tinha mais depressão. Mas existe.
E a depressão é uma coisa humana. Tá? Eu não posso afirmar que todos os humanos, mas a maioria maçante dos seres humanos, ou já passou ou vai passar por algum período depressivo na vida. Então esse tabu da depressão como uma doença que tem gente que fala que não tem cura. Existem profissionais da saúde que falam que depressão não tem cura. É um absurdo. É um tabu que existe ao redor disso. Em alguns casos, eu preciso deixar isso registrado, em alguns casos raríssimos, o uso de medicamento é super bem-vindo. Raríssimos. Mas o uso de medicamento para simplesmente acalmar um pouquinho a pessoa, para ela poder olhar para dentro de si mesma. Porque não vai adiantar de nada você se entupir de remédio e não olhar para dentro de você mesmo, de você mesma. Porque o remédio não vai te trazer o aprendizado que você precisa tirar. O remédio não vai te trazer o autoconhecimento que você precisa ter hoje para resolver essa questão. Remédio não faz isso. Tá? Remédio remedia. Remédio não cura. Não cura nada. O que vai te curar é a sua própria natureza, a sua própria alma. O médico não cura, o mentor não cura, o terapeuta não cura, o psicoterapeuta não cura. Nenhum tipo de terapia cura ninguém. A terapia guia a pessoa para a própria cura dela. Isso é preciso se entender. Uma ajuda é muito bem-vinda, é claro. E às vezes, raramente, a ajuda de um remédio vai ser bem-vinda. Por um tempo bem curto, um período bem determinado, para que a pessoa possa olhar para dentro dela e começar a tirar os aprendizados daquilo. Conheço uma pessoa, vou te dar um exemplo atual, tá? É um exemplo atual do que vem acontecendo com uma das minhas mentorandas. Uma pessoa que vem passando já há algum tempo, meses e meses, por um processo de ansiedade muito forte. De ficar com insônia por meses, de às vezes ter crises de falta de ar, uma coisa assim bem intensa. E aí, fazendo terapia, e fazendo mentoria comigo, fazendo psicoterapia com uma outra pessoa, essa pessoa foi se desenvolvendo, foi melhorando, só que aí teve uma situação na vida dela e ela teve uma piora. E aí foi necessário recorrer a medicamentos, tá? Com todo acompanhamento da psiquiatra, acompanhamento da psicóloga que está atendendo ela. O que aconteceu? Essa pessoa começou a tomar remédio, se acalmou, conseguiu dormir direito, as crises de ansiedade, de pânico, de falta de ar foram diminuindo até cessar. O que aconteceu com ela? Ela começou a ter sonhos frequentes, que são tenebrosos, sonhos que assustam, sonhos que incomodam, sonhos que doem, sonhos que são dolorosos, sonhos de perseguição, sonhos. Todos esses sonhos são sintomas da alma. O que estava sendo expressado para ela no corpo, nas crises de ansiedade, falta de ar, insônia, tudo isso, agora que o remédio veio e remediou esse lado, o sonho vem e aparece. Começa a aparecer. O que eu falei para essa pessoa? Falei para ela, olha, você precisa analisar os seus sonhos. Vamos fazer isso junto. Tem que escrever o sonho no papel, parar e pensar sobre ele. Você não está fazendo sozinha, você tem meu acompanhamento. Tem o acompanhamento da psicóloga. Agora isso precisa ser feito. Eu e a psicóloga falamos a mesma coisa. Em momentos diferentes a gente nem se conhece. Então, como que a libido está funcionando nesse exemplo que eu estou te dando aqui? A libido estava fluindo com esses sintomas, com esses sinais para o corpo dessa pessoa. Aí é insônia, aí é falta de ar e tudo isso. O que aconteceu? Vem um remédio, estanca a fluidez da libido nessa parte da alma dela. Esse tipo de sintoma deixa de existir, que é só o que o remédio faz. Ele faz com que aconteça um estancamento do sintoma. O sintoma é uma energia que está fluindo. O remédio vem e tampa essa energia. Só que a libido é água, é como água. Você tampa de um lado, ela vaza do outro. E aí começou a vazar onde essa libido dessa pessoa? Nos sonhos dela.
Então não tem para onde fugir. É preciso analisar. É preciso tirar um aprendizado. A gente não tem escolha como seres humanos. A nossa única escolha é quando a gente vai olhar para isso. Quanto mais tempo demorar, pior fica. Só isso. Tirando essa escolha que você tem, você não tem outra. Porque você vai sentir sintomas. Talvez não seja depressão, talvez não seja ansiedade. Mas alguns sintomas você vai sentir na sua vida. Seja físico, emocional, intelectual, porque você precisa olhar para aquilo. Você precisa aprender algo de novo. Aquela árvore que está crescendo precisa deixar espaço para que o novo nasça e para que o velho caia. Então, num processo depressivo, com um acompanhamento adequado e tudo mais, o ideal é que a pessoa que começa a entrar num processo depressivo já tenha um acompanhamento. Um terapeuta, psicoterapeuta, mentoria, para você já no começo já começar a acompanhar esse fluxo da libido que está regredindo conscientemente. Esse é o grande ponto. O ser humano existe para ganhar consciência e expandir a consciência. Não tem como você expandir uma coisa que você não tem. Ouvi uma vez a Cris Niero falando isso. O Instagram dela é maravilhoso. Ela é terapeuta junguiana. E ela uma vez jogou essa pérola que eu achei fantástico. Tem como você expandir sua consciência se você não tem consciência. Então como é que você vai expandir a consciência da sua depressão, por exemplo, se você nem percebeu ainda que está num processo depressivo? Se você nem percebeu, o que você pode aprender com isso? Então primeiro aquisição de consciência, depois expansão. Então, num processo depressivo, você precisa acompanhar essa libido conscientemente. Você precisa levar conscientemente a sua intenção para onde a libido está indo. Seja para onde for. E aí é ela que manda. Se a sua libido regredir para uma situação X lá do seu passado, onde você viveu isso, isso e aquilo, você olha para aquilo e começa a tirar aprendizados daquilo. É doloroso. Se não fosse doloroso, você já tinha aprendido. Só que lembra que eu falei, a dualidade faz parte da vida. Negar a dor e buscar só o prazer é a receita certa para ter alguns problemas na vida. Vários sintomas bem sérios. Agora, uma coisa que acontece quando a pessoa começa a buscar isso, tá? Posso falar por experiência própria, posso falar pela experiência de pessoas que eu conheço bem de perto, pessoas que eu já atendi. Quando a gente consegue tirar da depressão, desse processo depressivo, primeiro a gente precisa entender que é um processo, não é um negócio para a vida toda. Por isso que é um absurdo falar que não tem cura. Na verdade não é uma coisa que precisa ser curada. Porque para começo de conversa nem precisaria ser enxergado como doença. É um processo natural humano. Então quando a gente consegue, através de todo um processo, olhar para dentro de si, acompanhar essa regressão e entender o que aconteceu dentro de mim, na minha história de vida, que eu preciso tirar de aprendizado para ser usado hoje, geralmente não é uma coisa só. Geralmente é mais de uma coisa que você precisa aprender. O que eu preciso tirar de aprendizado disso? E aí você acompanha conscientemente essa regressão da libido no seu inconsciente, na sua história passada e tudo mais. Quando você tira esse aprendizado, você percebe uma beleza por trás da dor. É um pouco paradoxal isso, mas quem já passou por esse processo sabe do que eu estou falando. Pode ser muito difícil para você que talvez esteja passando por um processo depressivo agora, me ouvir falando isso. Tá? Eu sei que pode ser, às vezes, conflitante. Porque você olha e vai falar, como assim? Você está ficando doido. Beleza atrás do que eu estou sentindo? É extremamente doloroso. Tudo que eu estou sentindo, você está falando que eu vou ver uma beleza nisso? Pelo amor de Deus. Então, pode ser conflitante. Agora, quem já conseguiu passar pelo processo, conseguiu superar isso, sabe o que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Existe uma beleza por trás. Que é uma coisa subjetiva.
A beleza, ela está no aprendizado que você tira. E claro, também no alívio que você tem depois que você consegue passar por isso. As situações da sua vida, situações externas, não mudam. Às vezes, uma situação externa que você está vivendo, ela estimula, ela representa simbolicamente uma coisa dentro de você, e aí isso ativa, constela um processo depressivo, você entra nesse processo. Quando você consegue aprender com isso, olha que legal. A situação de fora pode não mudar nada, nenhuma vírgula. Mas como dentro de você mudou, você vive a realidade exterior de uma maneira completamente diferente. E aí aquilo que antes te provocava isso, x, y, z, deixa de te provocar isso. Entendeu? Um filme que fala disso de maneira belíssima é o filme Beleza Oculta, que fala justamente disso. É um filme com Will Smith, que é um filme onde a filha do personagem faleceu jovem, com acho que 5 anos, talvez, não me lembro. Bem criancinha. E aí esse personagem, que é dono de uma empresa e tal, ele entra num luto muito profundo, um processo depressivo de luto bem intenso, e lá pelas tantas ele começa a conversar com a morte, com a vida, não, a morte, o amor, e eu não estou lembrando a terceira. São 3 personagens subjetivos que ele encontra, eu não me lembro o terceiro. É a morte, o amor, e o outro eu não lembro. Se é a vida, se é... não lembro qual era. Mas ele encontra esses 3 personagens e ele vai conversando com eles. Ele vai aprendendo o que ele precisa aprender. É uma maneira simbólica de mostrar isso. Claro que o filme tem todo um enredo. Agora, quando você entende isso de maneira simbólica, você vê qual é a beleza que estava por trás da dor daquele personagem. E isso também está aberto para que você alcance, para que todo ser humano alcance. É um processo bastante individual e que precisa ser encarado pelo ser humano. Como eu digo, tudo pode ser uma fonte de autoconhecimento se você usar da autorreflexão crítica para aprender com aquilo. Algumas coisas são um pouco mais fáceis, né? Menos difíceis e mais fáceis de você tirar um aprendizado. Outras coisas, outras situações na vida são mais intensas, são mais difíceis e por aí vai. Bom, esse é o tema de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Espero que você tenha tirado coisas positivas daqui. Quero te lembrar que eu estou com as vagas para o processo de mentoria abertas agora para dezembro. Até o dia 3 de dezembro tenho 10 vagas disponíveis, tá? 4 vagas pelo preço de tabela social, preço mais baixo, porque eu sei que tem muita gente que quer fazer mentoria e não tem, no momento, o financeiro para fazer a mentoria pelo valor fora da tabela social. Então, estou com as vagas abertas. Clica no link da minha bio, vem falar comigo para a gente marcar a sua sessão. Você pode escolher entre ciclos de 6, 9 e 12 sessões, 12 encontros, tá? E aí a gente conversa direitinho sobre os detalhes, para marcar as datas direitinho, para você ver a melhor forma de pagamento e a gente começar o seu processo de mentoria, tá bom? Se a live de hoje foi legal para você, se você tirou alguma coisa de bom daqui, se você aprendeu coisas novas, se você conhece alguém que está passando por um processo de ansiedade, por um processo de depressão, talvez alguém que estuda esses assuntos, que não está passando por isso na vida, mas estuda isso, gosta de estudar, mas principalmente alguém que esteja passando por ansiedade ou depressão, compartilhe essa live com essa pessoa, que vai ser útil para ela aprender muita coisa de bom e poder aplicar na vida dela também. E quem sabe, através desse processo, descobrir algo de novo dentro dela que pode trazer um alívio e pode trazer um aprendizado principalmente. Tá bom? A gente fica por aqui. Até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço.